Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC News ao vivo, 11 horas e 58 minutos. Chama nosso próximo convidado, André Caminada, sócio, gestor da OBB Capital. Muito bem-vindo, André. Um prazer falar contigo novamente. Bom dia. Bom dia, prazer falar com vocês. André, a gente tem visto, né, ao longo dos últimos dias, e não só dias, mas desde o começo do ano, uma saída bastante forte do investidor estrangeiro, principalmente no momento em que a gente tem uma certa euforia, uma certa procura pelos países emergentes, pelas bolsas e mercados dos países emergentes. Queria saber um pouco como que você está vendo essa movimentação do estrangeiro, os impactos que você está sentindo em relação ao nosso mercado e o que a gente pode estar sofrendo aí ao longo desse tempo com esse mau humor ou essa saída efetivamente do estrangeiro do nosso mercado. Bom, é bem volátil, né? Se a gente parar para pensar, o estrangeiro, ele hoje em dia entra e sai aqui em um mês com uma velocidade que ele fazia antigamente em um ano. Eu acho que tem alguns indícios aí. A taxa de juros, existia uma expectativa mais forte de queda dos juros lá fora, principalmente na economia americana, que todo mundo no final do ano passado para o início desse ano achava que ia cair já no primeiro trimestre. Não era muito uma coisa que a gente compartilhava, escrevemos isso até na nossa carta de fechamento do ano, mas com essa expectativa você tinha assim, uma visão de que os mercados de bolsa iam andar mais rápido. Aqui também todo mundo falando de uma queda forte dos juros, né, para o ano, não para o primeiro trimestre, mas para o ano. Isso tudo motivou vamos dizer assim, todo mundo imaginar que as bolsas iam performar. Só que nada disso aconteceu. Inclusive, o que a gente está vendo são alguns números de inflação aí voltando a preocupar. Acho que não, assim, estão dentro da normalidade ainda. No nosso ver, assim, juros devem começar realmente a cair lá fora a partir de junho, e com isso talvez se reverta esse fluxo. Aqui eu acho que tem a componente interna disso, seria um pouco de algumas dúvidas, e a gente está vendo alguns desgastes aí das principais empresas da Bolsa, com eventos que estão se tornando mais políticos do que propriamente de mercado e de eficiência das companhias, né? E aí, principalmente no caso de Vale e Petro, né? Isso desestimula muito o investidor. Tinham grandes investidores a gente viu cair lá fora quando anunciou o resultado da Petro e o anúncio de que não teria o dividendo esperado, a bolsa, as ações lá fora caíram antes aqui 10% caíram lá fora, e no dia seguinte confirmaram essa queda. Então isso tudo tira dinheiro de investidor aqui, e esses são os principais papéis. Desgaste que você comentou, né? A gente, como eu comentei ali, vê um cenário um pouco melhor para emergente, inclusive com essa possibilidade da queda de juros lá fora. Muita gente está falando de montar posição e que o Brasil estaria nessa liderança dos emergentes, mas esse desgaste acaba trazendo um certo pé atrás. A gente pode ver uma bolsa lateral ou até mesmo caindo, ou até mesmo perdendo esse ímpeto de alta que a gente viu, inclusive, no final do ano passado, por conta desse desgaste e até mesmo de não saber exatamente qual seria a extensão, porque a gente já viu questões relativas a empresas estatais, como a própria Petrobras, mas o braço do desgaste vai se encaminhando para privadas também, na Vale, algumas empresas onde o governo tem alguns assentos em conselho de administração. Isso conta, ou isso conta mais do que o cenário econômico para o investidor? Para o investidor externo, sim. Isso conta bastante, porque esse tipo de interferência, ele desalinha a informação, ele desalinha a sua chance, né, de receber aquilo que você acha que vale aquele investimento.
porque você efetivamente interfere, não de forma econômica, mas de uma forma, vamos dizer assim, política, em eventos que podem prejudicar o valor daquela companhia. E no caso da Bovespa, se a gente pegar que Vale e Petro tem um peso muito grande, certamente o índice vai continuar sofrendo um pouco. Algumas outras empresas começam a sofrer à medida que você pega e vê que o governo tem participação e uma certa participação relevante. Como você mesmo falou, muito bem colocado, isso começa a assustar também nessas empresas alguns investidores. E aí a gente pode ter o efeito de saída de alguns desses papéis também. Com isso, eu vejo o seguinte, o stock picking não fica afetado nisso para algumas outras empresas. Se a gente olhar empresas que dependem puramente da economia e taxa de juros declinando e mostrando algum sinal, por exemplo, a gente está vendo até revisões positivas do crescimento da economia esse ano. Acho que o número que saiu de inflação não compromete a inflação do ano. Acho que aquela expectativa aí de 3,5, 3,6 continua valendo. E isso, se a gente olhar, a nossa taxa de juros ainda está alta para esse nível de inflação, o que pode cair. Em caindo taxa de juros, efetivamente você aumenta a possibilidade de vir mais dinheiro para a Bolsa, o que eu acho que agora vai vir mais seletivo, bem mais seletivo. Isso pode favorecer algumas small caps, principalmente, a médio prazo. Tá, mas no curto prazo a gente é capaz de ficar nesse movimento de lado aí. Era esse o tema, inclusive, da minha próxima pergunta, André, porque, ok, se o estrangeiro ele acaba trazendo o fluxo e sustentando alguma alta um pouco mais generalizada, principalmente nas blue chips, a gente consegue encontrar algumas oportunidades em empresas mais sensíveis ao ciclo doméstico, que setores poderiam se beneficiar, principalmente nesse momento ainda de queda de taxa de juros, ainda onde a gente está vendo uma temporada de resultados se estendendo e trazendo até algumas surpresas, né? Quando lê algumas linhas de balanço em relação à alavancagem, em relação ao desempenho das próprias companhias nesse cenário econômico. Então, como que o investidor doméstico, né, se a gente diz assim, encontra, né, esse stock picking, faz essa movimentação pensando na sua alocação, André? Sim. Você tem, nesse momento, se você vê taxa de juros caindo, e se a gente acredita, eu ainda tenho minha dúvida se ela vai vir para aqueles números de 9% no final do ano que todo mundo está falando, mas certamente vai estar próximo daquilo ali se a gente não tiver nenhum susto, e eu acho que, assim, não está parecendo que teremos um grande susto inflacionário. A gente teve alguns números, esse último número, mas não, acho que ainda não tirou da trajetória. Se você olhar, por exemplo, setores muito alavancados, que têm um custo maior nesse momento da sua dívida, isso favorece, né, a médio prazo, principalmente se a curva de juros começar a declinar. E aí você começa a ver uma possibilidade de renegociação dessas dívidas. Então, empresas alavancadas, você tem algumas empresas no setor de logístico que estão alavancadas e elas podem se beneficiar de um custo menor de dívida, e com isso, efetivamente, você liberar mais caixa, você efetivamente muda o valor da companhia. Você tem o próprio setor de consumo, que tem aí algumas empresas boas que podem se beneficiar também de um custo menor de dívida e efetivamente um custo menor do dinheiro para o próprio consumidor, para as famílias, para sobrar dinheiro para gastar mais. Acho que, em parte, essa queda de juros que a gente está vendo para o ano e para o próximo ano, que todo mundo está esperando, e uma inflação mais controlada, ela mostra que a revisão do PIB um pouquinho para cima é justamente por essa parte também do consumo, que pode ser uma surpresa, né, as pessoas conseguindo pagar as suas dívidas e sobrando um pouco mais de dinheiro porque o custo ficou menor. Então isso pode favorecer o setor de consumo, que anda bem complicado, tem vários problemas aí que a gente sabe, mas eu acho que tem coisa para se olhar dentro do setor de varejo. A gente mesmo tem algumas posições que a gente gosta e andou bem, né, ano passado, e esse ano continuam andando bem. Eu acho que você tem aí, não para o investidor comum, mas dentro do fundo a gente acaba fazendo também um pouco de long and short. A gente compra uma ou outra que a gente gosta e vende outras que a gente não gosta tanto, que a gente não vê um grande upside nelas.
E dentro do, não só o consumo, o varejo. Eu acho que você tem aí algumas empresas no setor de varejo que podem se beneficiar de um custo menor do dinheiro, as famílias consumirem um pouco mais. A Açaí, por exemplo, poderia ser uma dessas. Uhum. Eu não sou muito de falar de nome de empresa, mas essa é uma, só para dar um exemplo. Sim. André, só para eu entender um pouco, quando você citou o long and short, é dentro do mesmo setor, empresas diferenciadas, uma long e uma short, ou é intrasetorial, um long numa empresa de determinado setor, short em outro setor? Uhum. Normalmente a gente faz dentro do setor, a gente quer tirar o risco direcional do setor, a gente quer capturar só o risco daquela empresa especificamente, então não gostaria de sofrer muito a variação daquele setor, então a gente faz dentro do próprio setor. Eu compro uma empresa que a gente gosta, vê um valuation muito interessante e vende outra do mesmo setor. Raro fazer intersetorial. André, e nessa estratégia, né? Eu queria saber um pouco da importância dessa temporada de resultado especificamente, porque o ano passado acabou sendo bastante desafiador, né? Com uma boa parte do ano ainda com juro bastante alto, alavancagem de empresa, uma série de fatores econômicos ainda desafiadores. No fim do ano, as coisas começaram a trazer um pouco de melhora, mas ainda o crescimento econômico segurou. Esse resultado, né, do quarto trimestre, do ano como um todo, o que tem trazido de informações nas empresas, obviamente, que saíram e que vocês acompanham? O que está trazendo de contexto aí para, de repente, uma tomada de decisão, para, de repente, uma melhora de posicionamento em algumas empresas que já fazem parte do portfólio? Eu te digo que o mais importante do último trimestre foi que a gente ainda pegou um movimento de taxa de juros subindo forte no segundo semestre do ano passado, foi não ter deteriorado muito. Tá? Eu acho que a gente ainda não capturou nesse último trimestre do ano um efeito de mudança de juros, mudança de perspectiva para a economia de 2024. Foi, eu acho que ainda muito em cima do que a economia se mostrou melhor do que todo mundo esperava em 2023. Então, eu acho que o último trimestre do ano ainda reflete muito isso. Né? Não um juros que foi mais forte, mas uma economia que acabou crescendo um pouco mais do que todo mundo imaginava. Eu acho que esse primeiro trimestre agora começa a mostrar alguns efeitos. Pode começar a mostrar alguns efeitos. E aí nós estamos falando o trimestre que fecha agora em março. Então, provavelmente, quando começarem a sair números desse trimestre, a gente vai ter uma avaliação melhor para frente. No caso das empresas que a gente monitora mais de perto, o que a gente estava olhando é justamente se tinha alguma deterioração no último TRI, que não ocorreu. Então, para a gente foi uma notícia muito boa, porque continuava dentro daquilo que a gente imaginava. E eu acho que, em alguns casos, até surpreendeu os analistas que o efeito não foi tão forte. Tá, de piora, porque a taxa de juros realmente subiu bastante ano passado. Então, eu acho que é o seguinte, esse próximo TRI começa a ser uma referência do que a gente pode esperar aí de melhora. Ainda eu acho que marginal, que eu acho que o segundo TRI talvez seja o principal para se determinar um investimento mais médio prazo, mas eu te digo que a gente está olhando com muito carinho agora o que vai sair nesse primeiro TRI. Esse vai começar a refletir efetivamente esse mau humor do primeiro momento do ano, já uma pequena redução da taxa de juros, né? Então são efeitos aí um pouco misto, um pouco mais de inflação que surpreendeu, então vai vir um efeito misto, e aí você vai conseguir separar quem conseguiu performar bem de quem não conseguiu performar. Eu te diria que esse próximo trimestre é mais relevante. André, Paula Moraes falando contigo agora, obrigada pela Paula. sua presença, por estar aqui com a gente. Queria falar um pouquinho sobre o setor elétrico, né? Olhando ali, considerando perspectivas de um bom upside, até mesmo bom dividend yield aí neste setor. Tentar entender como você está avaliando este potencial de crescimento, riscos para investidores neste setor, isso em comparação com estes outros setores ali que você trouxe aqui para a gente. Então, o setor elétrico a gente acaba olhando muito pouco a ele. A gente tem uma empresa que a gente gosta bastante, que é a Neo Energia, e é basicamente esse o investimento que a gente tem no setor elétrico.
Concordo que o setor para dividendos é muito interessante. A gente tem short também no setor, eu prefiro não dizer os shorts. Porque o que a gente vê com uma taxa de juros caindo é buscar investimentos que vão se beneficiar mais em outros setores, né, que vão crescer mais, que vão performar melhor com essa queda dos juros. O setor elétrico não vai se beneficiar tanto disso. Então, realmente, para um modelo de dividendos, concordo, tem algumas empresas bem interessantes. A gente tem focado mais nos outros setores. Tá? Então, e até porque o setor elétrico é um setor muito regulamentado e ele sempre assusta em momentos que a gente tem visto aí de uma interferência maior política nas empresas, de uma maneira geral. Então, neste cenário, você acha que é melhor ali o investidor buscar uma simetria maior, inclusive, ao invés das mais defensivas? Eu diria o seguinte, se a gente, na nossa visão, que a taxa de juros vai cair, a inflação vai estar sob controle, o Brasil vai acabar crescendo aí dentro do que está se esperando, pode até surpreender um pouquinho. Nada excepcional, eu acho que 24 vai ser muito 23, pouquinho, com o timing um pouquinho diferente. Eu te diria que eu iria para empresas que apresentam um potencial de crescimento e um potencial de retorno melhor do que você ficar em empresas especificamente de dividendos. É onde a gente está olhando com mais atenção. E aí aqueles setores que a gente não quer tomar o risco do setor em si, a gente compra aquelas empresas que a gente gosta e vende uma outra que a gente não gosta tanto ou que a gente não vê uma capacidade de performar tão bem. Você tira o risco sistemático aí do setor, vamos dizer assim, tá? O risco do setor. Então, a gente tem feito dessa forma, olhando muito mais algumas coisas específicas. E aí eu digo, o setor de varejo e consumo tende a se beneficiar um pouco mais. Eu acho que as empresas alavancadas, setor de logística que tem algumas empresas alavancadas, tendem a se beneficiar mais. Infelizmente, eu acho que Petro é um papel que não está caro. Petro, por incrível que pareça, está relativamente barato ainda, mas assusta todos esses movimentos que a gente tem visto no último mês, né? Então, isso fica difícil. Inclusive, a gente tinha uma posição de Petro que a gente tinha e compramos uma opção de venda dela, que para nos proteger. Acabamos agora zerando essa posição, justamente com essa queda toda que teve. Foi uma operação interessante, mas eu preferia estar com a Petro. Eu não queria ter ganhado dinheiro e ter saído da posição, entendeu? Eu preferia ter ficado com a Petrobras. Eu acho uma grande empresa. Essas turbulências é que não fazem bem para a empresa. Seria muito interessante que se dissipasse isso e realmente a empresa continuasse sendo a empresa que veio sendo nos últimos anos aí, entendeu? Maravilha. André, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades.